fase da vingança de Jesus se faça presente em nossos corações. A gente vem falar com vocês aqui das considerações sobre a tristeza, mas não vai ser uma palestra triste. A gente vem só tentar entender um pouquinho mais a tristeza. Essa palestra nossa aqui se baseia totalmente no texto de Joana, do livro, os últimos livros dela. Atitudes Renovadas. Então, e ela está lá, a gente só mesclou mais alguma coisa. Quando a gente começou a pesquisar um pouco mais sobre a tristeza, a gente achou outros textos de Joana. A gente viu que é ela mesma que ela veio falar como que a gente deve entender e olhar a tristeza. É uma coisa tão em voga que a gente tem que saber como compreender isso. A gente coloca esse pensamento de Khalil Gibran: aquele que nunca viu a tristeza nunca reconhecerá a alegria. Então a gente tem que ter essa tristeza às vezes para que a gente dê valor à alegria, aos momentos bons. Então vamos falar da tristeza. Então a tristeza, quando agasalhada, piora o quadro de qualquer aflição. Então quando a gente dá muito valor à tristeza, a gente torna a tristeza como dominadora das nossas vidas, ela vai aumentar esse quadro realmente. Porque a gente não está fazendo bom uso dela. A gente está tornando ela um monstro. E a gente precisa, sim, saber ordenar isso. E ela continua dizendo que a sua sombra densa da tristeza altera o contorno dos fatos e das coisas, apresentando fantasmas onde existe a vida, desencanto no lugar em que está a esperança. E daí nós fazemos aquela tempestade no copo d'água, e daí sim, a gente acaba atraindo, a gente sabe, está estudando o doutrina espírita, a gente sabe que a gente atrai, né? Sintonia. Então, se a gente pensa para baixo, o que a gente traz? Energias negativas. Então daí a coisa aumenta, realmente. E é isso que João fala aqui. A tristeza já é alguma coisa densa. E de repente, se a gente atrai mais coisa, o que ocorre? Esses fantasmas acabam crescendo. E a gente daí vê tristeza em toda parte. E muitas vezes a gente não entende o que as pessoas falam: mas eu estou tão triste. A gente vê que a vida não é tão ruim, que ela não está enfrentando nada tão acima do normal. Mas para ela é. Não é um desrespeito, é só uma análise. É claro que para a pessoa que está passando pela tristeza, a gente vai falar: não é tanto assim. Não cabe, né? Não cabe a gente fazer esse julgamento. O que a gente pode é tentar levantar, mas ela sair dessa sintonia. E não julgar, porque senão o que eu vou fazer? Se a pessoa já está pensando para baixo, e daí eu chego e julgo e falo: está errado, que não é tanto assim, o que eu faço? Deixar a pessoa mais para baixo ainda. Eu aumentei esse leque aqui, essa sombra. Eu não devo fazer isso. Apesar que eu posso e devo analisar, porque eu também vou passar por situações assim. Eu falo: será que eu não estou dando valor demais à tristeza? Será que a tristeza é tanta assim? O que essa tristeza está querendo me dizer? Como que eu devo trabalhar com isso? A gente não tem como analisar a tristeza sem analisar os sentimentos humanos. O Joana foi assim também. Então a tristeza expressa-se de forma variável. Então ela tem níveis diversos. Desde equilíbrio, uma tristeza equilibrada. Aquela pessoa que acorda e fala: hoje eu estou meio triste. Ou uma situação tal me deixou triste. Mas ela está equilibrada, ela só percebeu que está triste. E não está normal. Até estados patológicos, que seriam aqueles que necessitam de um acompanhamento médico. Uma tristeza realmente mais profunda. Mas é claro que a pessoa começou com uma tristeza mais leve. Ela foi dando corda para essa tristeza. E chegou nesse estado patológico. O estado que conduz à reflexão e não ao desinteresse pela vida. Então a tristeza, ela deve nos levar a uma reflexão daquilo que está ocorrendo com a gente. E não me desinteressar pela vida. Se eu estou triste,
Se algo me causou tristeza, porque algo me tocou. Eu preciso tentar analisar isso. O que está me tocando? Por que isso me tocou tão fundo? Por que me deixou triste? É uma reflexão. Veja que não é desinteresse. Agora que eu estou triste, eu não quero mais viver. E daí eu entro no poço. Na realidade, eu não estou no poço. Eu cavo esse poço para mim. Porque eu acabo, em vez de refletir e aprender com a tristeza, eu acabo por deixar que ela me domine. E daí tudo para mim é triste. Estão tão sérios, às vezes, será que eu estou falando alguma coisa muito triste? As pessoas concordam comigo, é isso mesmo? Será que a Joana está errada? Está certa, né? E nós fazemos assim, não é? Então a tristeza é um fenômeno natural. A gente não deve ficar triste por estar triste. A gente deve sim saber por que veio a tristeza. O que nos deixou triste? Veja, é um trabalho de relação realmente com a gente, o nosso eu. Eu tenho que começar a entender. Alguém já falou lá atrás, conhece-te a ti mesmo. Eu tenho que me conhecer. Por que eu estou triste? O que me levou a isso? E não simplesmente botar a máscara da alegria que a sociedade quer que a gente coloque, que está sempre alegre. Mas por dentro não estou alegre. Então também não serve. Simplesmente me mostrar alegre e estar triste. Eu tenho que saber trabalhar essa tristeza. Porque é um fenômeno natural do estágio que a gente se encontra. Então a tristeza é normal. Vamos ter isso como regra. É normal. A gente está no mundo de provas e expiações. A gente não vive no paraíso. A gente está aqui todo mundo para aprender. Estamos aqui porque erramos. Senão a gente não estava aqui. Então, a tristeza é normal. Ela nos é um freio. A pessoa todo mundo alegre. Quando ele está sempre alegre, está tudo bem na nossa vida, a gente vem no centro. Não vem, não esquece que existe o centro. Passa aqui na frente e esquece, né, velho? Está tudo bem na minha vida. De repente eu tropeço, né? Cravou a unha. Aí eu lembro do centro. Aí eu venho. Eu vejo que a tristeza, muitas vezes, é para nos acordar. Para tirar a gente desse mundo dos sonhos que a sociedade criou, que a televisão cria, e para que a gente venha para o mundo real e veja o que eu estou fazendo aqui. Será que é só acumular bens e pronto? Mas para que acumular bens se eu não vou levar nada do lado de lá? Então vamos refletir. Então, a tristeza muitas vezes é para isso. E João nos fala que algumas vezes ela é até benéfica, pois que faculta o mecanismo de retrocedimento mental para revisão e análise em torno dos acontecimentos e vivências que necessitam ser considerados. Então não adianta somente eu ficar triste, passei pela tristeza, estou feliz e pronto. Mas não aprendi com aquilo. Então não é isso, eu tenho que poder fazer essa revisão e ver onde eu errei. Por que eu fiquei triste? Para que eu saiba enfrentar isso. Eu não vou ficar triste mais depois que eu aprender por que eu fiquei, vou ficar. Mas só que é mais fácil de passar, de enfrentar, de saber, entender por que eu estou passando isso. Essa é a ideia. O Joana é bem clara nesse ponto, que a gente tem que buscar, não que eu vá alimentar a tristeza. Olha a diferença aí. Porque de repente vai sair todo mundo agora daqui triste, o Wellington falou que é para ficar triste. Que a tristeza é bom. Não é por aí. Nesse momento a tristeza nos serve para essa reflexão. Nesse estágio que a gente se encontra. Mas a gente está aprendendo, a gente tem que aprender com a tristeza para que a gente não precise, numa próxima vida, num mundo mais ditoso que a gente está chegando aí, não precise desse tipo de freio, desse tipo de alerta. Daí não vou precisar dessa tristeza, porque eu já aprendi com ela. Agora, se eu somente passar por ela, com certeza eu vou ter que passar de novo. E ela nos fala uma coisa bem interessante: alegria contínua igual insegurança. A gente conhece pessoas, né, que parece que está sempre feliz. Mas aí a gente vê que tudo que a gente fala, ela sabe, tudo que, né, parece que a vida dela é sempre um mar de rosas. E isso denota o quê? Insegurança. Às vezes ela precisa demonstrar isso, mas dentro ela está se remoendo. Mas ela precisa impor essa máscara para a sociedade. Eu estou sempre bem. E daí às vezes a gente até pode ficar com um sentimento que não é tão bom, né, da inveja. A gente fala, essa pessoa está sempre feliz.
Mas a gente tem que ter consciência de que se a gente está nesse mundo de provas e expiações, a gente não tem como estar sempre feliz. A gente sempre tem que estar aparando algumas arestas, que a gente veio para fazer isso. Então a gente não tem como estar sempre feliz. Então, se algumas pessoas aparentam estar sempre feliz, é aparência. Não tem como eu estar 100% feliz. E a tristeza é saudável também. Não é uma coisa que sempre nos leva a ruim. Manifesta-se não como infelicidade, mas como terapia para os excessos de risos e de aparências. Eu vejo que muitas vezes a gente se exalta, né? A gente vê isso muito agora nessa época aí de carnaval, né? E as pessoas parecem, botam a máscara da alegria, daí sai, daí tudo pode também, né? Então, daí muitas vezes a pessoa fica naquela, e de repente a pessoa estava alegre, de repente só olha, a pessoa está sentada no canto, é triste. Olha, é um freio saudável isso. E senão a pessoa vai se deixando levar, e daí o que vira essa alegria? Vem uma euforia. Dessa euforia a pessoa perde o freio totalmente. Acaba levando. Não é bom. A pessoa que bebe, de repente começa a ficar mal. É um freio. E de repente, se ela continuasse bebendo, que consequência poderia ter? Eu vejo que até nas coisas que não são boas, existe uma ação para nos frear um pouquinho, para que a gente coloque a vida no rumo de novo. A preocupação da sociedade contemporânea em parecer é tão grande que se estabeleceram diversos padrões. Então, a sociedade nossa tem que vir, tem uma preocupação tão grande que a gente tem que viver naquele padrão, que daí forma-se estereótipos, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ter o carro do ano, eu tenho que ter a televisão do ano, não serve mais a minha de tubo lá, eu tenho que ter a LCD já não serve mais, a LED, a LED já está indo para lá. Então veja o que está pegando do mesmo jeito a televisão na casa, mas só que a gente tem que ter um padrão de consumismo, e que a gente vai comprando, a gente vai deixando entrar na nossa casa através da televisão, através dos amigos, através da sociedade mesmo, e a gente não se questiona, a gente está indo nesse rodão, como se fosse Maria vai com as outras, Maria? Essa é outra Maria. Então a gente vai nesse rodão e acaba comprando, né? Será que a gente precisa? Então a gente não faz essa análise. Daí eu compro, daí eu compro o meu nome lá no SPC, né? Olha o freio aí. Porque eu não podia pagar, eu só fui comprando. Então daí tem o freio do SPC também, que está ali para segurar a gente. Daí eu tenho que fazer um esforço para economizar, para pagar aquilo que eu não precisava muitas vezes. Então a gente tem que saber começar a frear. Será que eu preciso disso? Será que eu preciso daquilo? Será que esse padrão da sociedade está me impondo? Serve para mim realmente? Vai me levar para algum lugar? Ou somente vai servir para que eu mostre para o vizinho que eu tenho TV, que eu tenho carro, que eu tenho, seja lá o que for, do ano, para que eu demonstre que eu tenho? Então a gente tem que mudar um pouquinho esse verbo de ter para ser. Para que eu seja melhor. Eu não preciso ter o melhor, eu tenho que ter aquilo que me conforta, aquilo que o meu salário dá para pagar, daquilo que eu necessito, que me é necessário. O supérfluo eu posso ter um pouquinho. De repente, se o meu salário deixa eu comprar, desde que eu não tire do outro para ter isso. Agora eu não preciso ter. O Espiritismo nos diz que a gente tem que ser, nos melhorar. Precisamos melhorar. Precisamos trabalhar isso na gente. E não ir com todo mundo. A gente já veio para o Espiritismo porque a gente de repente estava em outra igreja e viu que não estava dando certo para a gente. Então vou procurar o Espiritismo. O Espiritismo nos mostra que você tem que mudar você mesmo. O Espiritismo não vai mudar você. Você tem que começar a mudar. E daí muita gente foge do Espiritismo, que fala, mas eu vim aqui procurar a solução, o Espiritismo fala que eu tenho que mudar. Não é? E daí não serve para mim. Eu quero a coisa de fora. Eu quero que a gente seja espírita, de repente eu quero vir aqui para o Espiritismo,
fala, não, agora você é espírita, agora está aqui, o teu padrão é esse. Olha o padrão aqui que Joana fala. O teu padrão é esse, agora você tem que agir assim. Coloca essa máscara. Pronto, agora você é espírita. E o espírito fala, acredito que não. A gente diz que não. Eu tenho que mudar, eu tenho que querer mudar. Eu tenho que tirar a máscara. Então a gente tem que começar a trabalhar nisso. Não existe, né, se a gente analisar um pouquinho, existe uma imposição da sociedade para que a gente seja de tal forma. A sociedade nos impõe. E se eu sou diferente, de repente eu já sou visto de uma forma diferente. Daí, se eu não tenho fortaleza para enfrentar isso, e se eu não estou pensando tão certo, se a minha razão não está tão acertada nisso, eu vou perder, né? Eu vou acabar indo para a sociedade para não ser o diferente da sociedade. Eu vou acabar indo pela imposição da sociedade. O Joana nos fala que a alegria deve ser um estado constante, significando êxito, realização, triunfo social e econômico, conquista de posição relevante. Então vejam que essa é a imposição da sociedade que Joana nos fala. Então a sociedade nos diz que eu tenho que estar alegre o tempo todo. É ou não é? Tem uma televisão que fala, não, fique triste um pouquinho para refletir o que está ocorrendo na tua vida. Não, fique alegre. Assista o Big Brother. Né? Então a gente vê lá, veja a desgraça humana, assista o Big Brother. E a gente vai engolindo isso, deixando entrar na nossa casa. E Jonas fala que essa é a posição da sociedade, a alegria deve ser um estado constante. Êxito. Então, se eu estou alegre, significa êxito. Eu estou bem. Triunfo social, econômico, conquista de posição relevante. Se eu estou feliz, é isso tudo que a sociedade diz. Não, esse cara está bem. Agora, se eu estou triste, não, isso já não serve para a sociedade. É isso que a sociedade diz. O Joana coloca isso bem. E não serve para a gente isso. Cuidado. Que ninguém pode viver em alegria permanente. Que seria uma forma de alienação da realidade. Se eu conseguir viver em alegria permanente, eu estou me alienando. Retorno a falar para vocês, mundo de provas e expiações. Não é um mundo ainda de espíritos felizes, né? Angelicais. Não, a gente ainda vai para a regeneração. Então nós estamos nessa prova e expiação que necessitamos dela. Então a tristeza é necessária para a gente. Só que a gente não deve se afundar, não. Deve saber trabalhar com ela. E a máscara da alegria que eu falei agora? Será que ela existe? Essa máscara demonstra júbilo, um júbilo que não é real. Porque o próprio organismo, a cada momento que passa por operações que modificam o humor, a todo momento, o nosso corpo dá essas freadas. Convidam ao silêncio, à reflexão, ao refazimento de atitudes. Muitas vezes o corpo mesmo dá esses toques. Uma dor aqui, uma dor ali, então, tudo bem, de repente eu dou um piso em falso, dou uma torcida já no tornozelo ali. Aí já tenho que parar para refletir um pouquinho. Será que eu não estou acelerado demais? A gente anda ali na Rua 15 em Curitiba, ali parece que se a gente deixar, a gente vai sozinho, não precisa mexer os pés, né? De repente vem alguém em conta, bate na gente, né? A pessoa ainda olha e fala assim, o que você está fazendo aí? Né? Então a gente está assim, a nossa cabeça está 100 por hora. E o corpo não consegue andar nessa velocidade. Então muitas vezes vem esse freio, essa dor, alguma coisa, para tirar essa máscara da alegria, que a gente insiste em colocar depois que acorda, e a gente não consegue manter ela o tempo todo, podem ver. A gente tenta, não consegue. Então, daí a gente tira um pouquinho, daí a gente se desgosta de alguma coisa que ocorre na vida da gente. E o que a gente faz? A gente reflete com isso. Veja que interessante, né? Então é um exercício realmente. A gente saber trabalhar com a tristeza. Saber o que ela está querendo nos trazer. E existe muita gente que confunde tristeza com melancolia. Não é a mesma coisa. Melancolia é um estado de saudade. Eu coloquei entre aspas para vocês, estrada para a depressão. É um estado de saudade de alguma coisa que eu quero ter e não consigo, ou de alguma coisa que eu tenho a vontade de ter, ou que eu já
já tive e perdi. E também se encaixa aqui na melancolia, também te perde algum ente querido. Então a melancolia também não é um estado fora, é um estado normal também. O que não é normal é o permanecer na melancolia. Ninguém está dizendo aqui, mas eu perdi um ente querido, um parente, um familiar, e eu não vou ficar triste, eu não vou entrar em melancolia. É normal. O que é errado é, de repente, eu permanecer nisso. Então, aí que a gente tem que estar atento. Quando ocorre na nossa família, a gente perceber, uma semana, de repente, uns 10 dias, a pessoa, dependendo do apego que a pessoa tinha com aquela que retornou para a parte espiritual, é natural. Agora, se a pessoa vai se levando, vai ficar um mês, e fica naquele cabeça baixa, está na hora de acender uma luz de alerta. A gente levar essa pessoa para uma ajuda, para um profissional, para que ela não entre nessa estrada para a depressão. Porque é por aí que começa, é a porteira. A melancolia é um pouquinho mais adiante da tristeza. Não é tristeza. A tristeza é uma viagem interior, propondo avaliação de comportamento e consideração dos valores aceitos. Veja a diferença. A melancolia, que a gente confunde com tristeza, é um sentimento de saudade, de algo, de um vazio. Enquanto que a tristeza, ela vem para nos dar um toque. Tem alguma coisa errada. Vamos acertar isso. Veja direito essa atuação. Aí vem a tristeza. A melancolia não. É algo que eu, de repente, preciso assimilar, encher esse vazio, trabalhar com esse vazio. Veja que existe uma diferença. Apesar de a gente sempre confundir essas palavras, na realidade elas são mesmo, de acordo com o que a gente usa. Então, de acordo com o uso da gente, a gente vai falar, a pessoa está triste porque faleceu da pessoa da família. A gente tem que entender a graduação disso. A gente pode chamar só de tristeza, só de melancolia. O problema é a graduação que ela se toma. Se eu estou muito melancólico, se eu estou muito tempo na melancolia, eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu tenho que saber que eu devo procurar ajuda, ou que eu devo indicar ajuda para alguém que está nesse estado, se isso tiver meu alcance. A melancolia já vem lá da cultura grega, lá tem escrito sobre ele. Lá a melancolia era considerada ora como punição dos deuses, ora como condição necessária para receber a inspiração. Aristóteles fala que Platão e Sócrates procuravam esse estado. Por quê? Que era o estado que mais facilmente sintonizava com o pensamento espiritual. Então vejam, eles procuravam um estado de melancolia e tristeza para poder sintonizar com algo mais. Então, eles já estavam trabalhando com a reflexão, não é? Eles entravam nesse... Aristóteles, de repente, até pode ter achado que eles estavam tristes ou melancólicos, mas na realidade eles estavam introspectivos, se a gente for ler melhor. Eles estavam refletindo sobre a vida para trazer algo melhor e sintonizar com o pensamento espiritual. É muito interessante. E a felicidade? Está falando de tristeza aqui só? Vamos falar de felicidade um pouquinho. A felicidade se expressa no conjunto tristeza e alegria, na condição de ponte que une distâncias aparentemente opostas. Então a felicidade está no meio. Então, se eu souber trabalhar com a tristeza, eu vou estar sempre chegando à alegria. Como? Através da felicidade. Então, veja que interessante. A gente trabalhar isso. Eu não consigo ficar só alegre, eu não vou ser feliz o tempo todo. Eu vou trabalhar nessa ida e vinda. Da felicidade me ligando. A alegria tem que ser algumas vezes mais feliz, algumas vezes não tão feliz. Mas sabendo trabalhar isso. Muitos possuem recursos econômicos, triunfos sociais e políticos, religiosos e artísticos, mas experimentam solidão e vazio existencial. Isso a gente vê bastante por aí. Pessoas que aparentemente têm tudo material. Então lá fora é isso que as pessoas dizem. Mas ele tem tudo. Por que ele está triste? Por que está deprimido? De onde
vem essa depressão se ele tem toda a facilidade material, mas é um vazio existencial. E a gente colocou aqui Leão Tolstói aqui como exemplo, vermelhinho, pequenininho ali embaixo, para lembrar da história dele, que Leão Tolstói, quando estava... Leão Tolstói, escritor russo, né? Célebre escritor russo. Na época que ele estava mais famoso, e já tinha dinheiro que ele nem podia usar mais, estava rico, tinha uma família centrada e era famoso em toda a Rússia. Ele sentiu esse vazio existencial e se retraiu, quase entrando em depressão. Ele não chegou a entrar em depressão, mas ele chegou a pensar em suicídio, porque ele não entendia, ele que tinha tudo, não se completava. Ele conta, a biografia dele conta, que ele só se estabilizou quando ele foi buscar o Evangelho de Jesus. Ele leu e ele entendeu a razão do seu viver, distribuiu o que ele tinha em excesso, passou a viver com conforto, mas como simples, e ele provocou uma revolução na Rússia. Muitos seguiram ele, e ele foi declarado como herege pela religião russa, local lá, que era uma religião, tinha que seguir aquela. Mas mesmo assim ele continuou na sua jornada e foi um exemplo que até hoje a gente vê. Então veja que não atinge só a gente a tristeza, esse vazio que muitas vezes a gente pensa, eu estou tão bem, a família está bem e eu estou triste. Não atinge só a gente, é um momento para a gente refletir realmente. O que eu estou fazendo? Como que eu estou tratando a minha vida? O que eu vou fazer com isso tudo que eu tenho? Será que eu estou facilitando a vida dos outros? Ou será que eu estou fazendo que a vida dos outros seja pior do que a minha? Atrapalhando, né? Eu tenho que começar a trabalhar isso aqui. Leão Tolstói, leiam lá a bibliografia dele, que é bem interessante. A gente precisa isso, acordar. Temos que acordar. Já temos o insight de estar dentro de uma casa espírita e estar pensando numa vida além dessa aqui, sabendo que a gente está aqui por esse minuto breve e que tudo que eu fizer aqui de bom vai ser contado. Se eu deixar de fazer de bom também, eu vou ter que começar a fazer o bem mais do que somente pensar em fazer. E para isso eu preciso acordar. Quando a gente descobre, quando descobrimos engessados nos compromissos sociais, atrelados ao relógio, obrigados a se comportar de maneira padronizada, livres, mas escravos das opiniões dos multiplicadores de opinião. Ninguém se encaixou nisso, né? Então nós somos livres, mas escravos. A gente é realmente atrelado ao relógio, a gente tem que fazer tudo certinho, a gente tem um padrão para se comportar. Então a gente se descobre, quando a gente começa a acordar, a gente vem para o Espiritismo e a gente começa a ler o livro do Espírito, as obras básicas, começa a estudar um pouquinho, a gente vê, calma aí, minha responsabilidade é bem maior que essa, que eu pensava que era. E daí eu começo a acordar. E daí eu me vejo engessado realmente. Que eu sou somente uma massa de manobra. Eu acabo sendo indo para onde a pessoa quer, onde a sociedade quer. E daí eu acordo. Despertamos dessa ilusão, experimentando tristeza pelo mau tempo conduzido. Pelo tempo mal conduzido. Então a gente acaba ficando triste realmente. Quando a gente acorda e vê, mas fiz tanta coisa que não deveria, segui tantos conselhos que não eram tão bons, que a época que me deram não pareceram bons, mas que a sociedade aceitava e eu também segui. E daí eu fico nessa reflexão, que é saudável, mas que me deixa triste, porque eu perdi esse tempo. E de repente eu tive o insight, até fiquei triste na época. Eu recordo, porque a nossa cabeça ela recorda. A gente pode ver até, interessante que a nossa máquina humana aqui, nosso cérebro, ele marca mais as coisas tristes, marca mais as coisas tristes do que as felizes. Para que eu possa trabalhar isso, para que eu possa refletir, para eu conseguir buscar mais fácil na minha vida.
busco aquilo que me deixou triste. Agora, o feliz, muitas vezes eu tenho que pensar várias vezes, forçar, né? Por que eu estava feliz aquele dia? Mas o triste eu não consigo buscar, porque não está resolvido ainda, hein? A gente precisa resolver. Aí eu consigo ficar buscando essa tristeza. Ela está lá no fundo, mas eu trago de volta. Por quê? Porque eu não refleti ainda. Eu não consegui aprender com ela ainda. Ela vai e volta. Né? E a tristeza então tem vez. Em qualquer comportamento moral, social, individual, religioso, para a renovação interior e a conquista de valores mais profundos e significativos. Então, ela nos traz essa reflexão de tentar ir buscar algo melhor para a nossa vida. Não adianta eu somente parecer feliz, eu tenho que ser feliz. E para isso eu tenho que aprender com a tristeza. Nesse momento aqui, tá? Então vamos sair daqui do mundo triste. É nesse mundo que a gente se encontra. É necessário ir. Mas aqui que Joana fala, mas não se deve cultivá-la. Então, a gente não deve cultivar, não é porque agora eu falei, tristeza é uma coisa boa, entre aspas. Agora vamos cultivar a tristeza. Então vai ser todo espírito agora que é cultural, triste, acabrunhado. Não vamos ser não, né? Joana fala aqui, não se deve cultivá-la, como necessário para o discernimento em cada instante ou em toda parte. Não se deve. Se eu aprendi com aquilo, eu não vou cair de novo. O problema é que eu não aprendo. Eu acabo caindo de novo. Está me chamando a atenção, mas eu caio de novo. Eu preciso aprender com isso. Na hora que eu aprender, aí eu não vou precisar mais da tristeza. Então por isso que eu não devo cultivá-la. Não é essa a ideia. A ideia é refletir com a tristeza. E não cultivar a tristeza. Senão a gente vai sair daqui todo mundo acabunhando. E a tristeza, ela fala que a tristeza também é psicoterapêutica. A tristeza sem lamentações, sem ressentimentos, é psicoterapêutica. Então essa aí que é a tristeza, não é aquela que a gente fica reclamando. Não é aquela que a gente está o dia inteiro, mas como eu sou triste, como minha vida é ruim. Essa não é a psicoterapêutica. Aquela que sim que eu reflito, essa é a psicoterapêutica. De vez em quando, para a conquista real do equilíbrio com o discernimento. Então não é sempre também. De vez em quando. Tristeza me serve de vez em quando. Eu não devo virar escravo da tristeza também. Tá? Fenômeno psicológico transitório deve servir lugar à reflexão. A partir do momento então que eu aprender com a tristeza, eu vou fazer o quê? Refletir antes de errar. Antes de eu precisar da tristeza, eu vou saber refletir por minha vida. Lugar à reflexão, ao despertamento, à valorização dos tesouros morais, culturais e espirituais. Dá para perceber que Joana nos coloca de uma forma educada que quando a gente se desligar do material, que a gente está tão apegado, a gente vai conseguir ultrapassar a tristeza. Não precisa mais dela. Porque a gente fica triste hoje em dia por causa do material. A gente vai em busca do material para encher esse vazio que não enche. Por quê? Porque a gente precisa dessa valorização moral, cultural, espiritual. E não do material. O material é somente um meio para a gente. Necessário no estágio que a gente se encontra. Mas, um meio. E daí a gente se enche da parte material para tentar suprir o vazio existencial. E não vamos conseguir. A gente tem que começar a trabalhar esses valores morais que a doutrina nos fala, de buscar ser melhor hoje do que ontem, para que amanhã eu possa ser melhor que hoje. Tem que começar a buscar isso. A sociedade não busca. Eu vou continuar seguindo a sociedade, quando a minha consciência já diz que eu tenho que ser melhor. Então nós temos que refletir com isso. E Jesus, será que ficou triste também? Fez uso da tristeza? Fez sim, né? Ele buscou o deserto para meditar, quando incompreendido pelos exploradores do mundo. Quando encontrou o tempo transformado em mercado de interesses interiores. Quando no Horto das Oliveiras. Então Jesus fez uso também da tristeza.
como, vamos dizer, como energia para enfrentar momentos difíceis. Vejam só. Então, ele como que pegou o fôlego, refletiu e falou: vamos nessa, né? A batalha não vai ser fácil, né? Porque ele sabia o que ia ocorrer, mas eu tenho que passar para deixar esse exemplo, né? Para que as pessoas possam falar de mim mais de 2000 anos depois que eu passei por aqui. Então ele fez uso também dessa força que é a tristeza, mesmo não precisando. A tristeza era de familiar, embora ele houvesse trazido as boas novas de alegrias para a humanidade. Ele sabia do nosso destino, que todos nós seremos anjos, isso já está gravado. Nascemos simples e ignorantes, seremos anjos. Então, esse trânsito aqui, entre a ignorância e a angelitude, é que a gente está patinando. Então, mas que a gente vai chegar lá, vai. Quer a gente queira ou quer não? Quer dizer, vamos ficar reclamando da tristeza? Ou vamos ficar aprendendo com a tristeza? Né? Melhor aprender com ela. Como que a gente aprende com a tristeza? Enfrentando a tristeza. Luta contra a tristeza, reeducando-te mentalmente. Então ele começa a reeducar. A partir do momento que eu entendo que a tristeza veio para me mostrar que eu estou errado ou no ponto, começo a me reeducar mentalmente. Aceito aquilo, aprendo com aquilo, me reeduco para não errar de novo. Assim que eu enfrento a tristeza. Não é botando a máscara da alegria, não é comprando um carro novo, não é comprando um vestido novo, uma calça nova, o que seja. É me reeducando. Essa reeducação aqui se encaixa também no nosso estudo espírita, né? E se eu não tiver essa fortaleza, começar a buscar esse conhecimento, não vai adiantar de nada. Eu achava que eu estou errado, a tristeza veio para me ensinar, mas eu não tenho uma base, uma fortaleza de estudo para mim. Não, isso está certo, isso está errado. Eu tenho que começar a estudar também, vir para a casa espírita, estudar, participar do grupo de estudo, participar da casa. Não somente ficar nessa atitude receptiva, mas também participar, levantar, arregaçar os braços, as mangas, arregaçar o braço é difícil, né, velho? Vamos arregaçar a manga. Então não desvalida emocional as suas insinuações. Então não devo. A tristeza vem e me insinua. Agora, se eu agasalho ela, como eu falei no primeiro slide, ela vai se tornar um monstro. Não, eu somente analiso ela. Assim que eu enfrento a tristeza, analisando por que ela veio, não dando guarida a ela. Ninguém é tão ditoso quanto supões ou te fazem crer. Então vamos ter consciência aqui. Ninguém é tão feliz quanto aparenta, ou quanto tenta demonstrar que é. Todos têm problemas, todos nós temos problemas. Vamos aceitar isso também. Ser corajosos também para enfrentar isso. Eu tenho problema. Aqui eu já consigo mexer. Consigo começar a trabalhar. Aqui ainda não consigo, então deixa quietinho ali. Vai doer um pouquinho, mas está quietinho, estou sabendo que existe. E começa a trabalhar com aquilo que eu ainda não, com aquilo que eu já consigo trabalhar. Essa é a ideia. A Terra é um planeta escola de aprendizes incompletos, inseguros. Somos nós. Não estamos completos ainda. Se a gente tivesse, a gente não estava aqui. Não precisava da tristeza. Não precisava estar no mundo de provas e expiações. O único espírito completo que passou por aqui foi Jesus, que veio para nos auxiliar. E viu que o barco estava perdendo o rumo, então ele veio. Preparou e veio. Porque ele é o comandante do nosso barco. Então veio para demonstrar, para dar o exemplo. Agora nós aqui não tenhamos essa pretensão. A gente está aqui para aprender. Aprendizes incompletos e inseguros. Com a chuva que a gente precisa. Conquista teu espaço. Precisamos conquistar o nosso espaço. Será que é usando o espaço dos outros que eu conquisto o meu espaço? Não, né? Esquece o teu espinho e arranca aquele que está ferindo o teu próximo. Então veja que é diferente, né? Eu conquisto o meu espaço auxiliando o próximo e não passando por cima dele. A gente tem uma historinha interessante de um rapaz que chega, o Chico,
fala o seguinte: Chico, quero que você faça uma pergunta para o Emmanuel. Eu sinto um vazio enorme dentro do meu coração. Eu tenho uma profissão que me garante altos rendimentos. Eu tenho a família centrada. Eu moro numa casa tranquila. E eu trabalho na doutrina espírita. E mesmo assim eu sinto um vazio existencial. Pergunto para Emmanuel: o que está me faltando? E Chico olhou para aquele senhor, escutou Emmanuel falando: Chico, fale a ele que o que falta é a alegria dos outros. Ele precisa começar a dividir. Ele está tão cheio de coisas materiais que ele não tem espaço para chegar até os outros, porque ele está tampado. Existe uma muralha de coisas materiais que ele mesmo criou. Ele precisa começar a dividir, começar a repartir. Isso não é só material. Começar a entender, começar a escutar as pessoas. Muitas vezes ele tem uma necessidade de falar tão grande que a gente não deixa a pessoa falar. A gente quer ser o centro da atenção e a gente vai jogando em cima da pessoa e a pessoa vai ficando sufocada com o nosso falar. Muitas vezes basta a gente respirar um pouquinho e esperar a pessoa falar um pouco. Então essa divisão é que Emmanuel falou para Chico, para transmitir para o rapaz, que precisa haver, né? Essa procura de arrancar o espinho do próximo, que vai se encontrar lá. Esquece um pouquinho o espinho seu, esquece um pouquinho assim, de si, e vai em busca de ajudar o próximo. A gente não está falando aqui de ajuda material, não. É claro que ela é necessária e também seria um objetivo também que se a gente pode fazer, a gente deve fazer. A gente está falando aqui desse auxílio mais próximo mesmo, mais amizade, mais uma palavra amiga, um cumprimento, um reconhecimento. Quer ver um exemplo? Aqui eu acho que não, mas no Paranaguá já passamos os garis, né? Você passa por ele pelas ruas, estão varrendo ali e tal. Parece que não existe, né? São pessoas invisíveis, né? E eles já se assumiram nisso, porque a sociedade impôs isso para eles, e eles se assumiram. Então você passa por ele e não lá. Agora, querem que ocorra uma coisa, que ele vai se assustar? Olhe para o gari, da próxima vez que passarem por ele, e fala assim: bom dia, boa tarde, muito bom o seu serviço. Ele não espera isso. E você vai se sentir tão bem, e ele também vai retribuir, não, talvez nem fale nada para você, porque você vai assustá-lo. Ele não está acostumado com isso. Ele é uma pessoa invisível da sociedade. Mas nós queríamos isso, esse padrão. Mas é isso que a gente acaba fazendo. A gente esquece, né, que os outros existem e nós somos o centro. Quando ele está ali, varrendo, nós não precisamos dele. Eles querem ir em greve uma semana, e daí cai essa chuva que está para mim. Vai alagar tudo. E a gente vai dar valor. Não é? Então a gente fazer esse tipo de exercício, começar a dar uma palavra amiga para aquele mesmo que a gente não conhece. Oportunamente descobrirá que enquanto te esqueceste da própria dor, superaste a ti, conseguindo então o plenitude. A partir do momento que eu deixar de dar tanto valor para a minha dor, e começar a trabalhar, começar a buscar algo mais, ela vai sumir. A gente tem histórias dentro da casa espírita de muitas pessoas que chegam assim: eu não consigo andar, a pessoa tem dor aqui, dor ali, dor lá. Eu só falo para a minha esposa que depois que eu fiz 40, né, meia-noite começou a doer tudo. Então a gente não é assim, né? A gente vai parar de trabalhar por causa disso. É uma máquina que vai envelhecendo realmente, não é? E agora eu vou dar valor para isso? Não, eu posso tomar um remedinho aqui, um remedinho ali, mas eu não devo viver em função disso. Eu tenho que me superar a cada dia. Aprender que você não serve mais eu sair correndo daqui, eu posso começar a caminhar daqui até ali. Mas não vou deixar de fazer o caminho. Então não vamos deixar ficar murmurando. Então, a partir do momento que eu esquecer da minha própria dor, eu vou começar a superar ela. Uma sugestão final que a gente tem para vocês é a seguinte: não cultives a tristeza, nem fujas dela, aceitando. Quando se te apresentar e retirando o melhor resultado da oportunidade de reflexão que te propus. A gente
não deve fugir e nem motivar a tristeza. Aprender com ela. A tristeza está aí para nos ensinar. Então a gente não deve ficar botando a dúvida na tristeza. Deve sim aceitar e tentar tirar o melhor resultado possível, de acordo com o nosso entendimento. Nada mais que isso. Se a gente começar a agir dessa forma, a gente vai ver que a nossa vida vai começar a ter um rumo melhor. Eu vou parar de reclamar e vou começar a agir. Como eu falei um pouquinho antes para vocês, mudar esse verbo, né? Ser, em vez de ter. Ok? Muito obrigado pela atenção e pela paciência.